Repassando aqui o que a gente viu na semana passada, falando um pouco a respeito do estresse. E eu disse que nessa semana que se inicia, eu iria falar um pouco sobre a Síndrome Geral da Adaptação. Mas antes de iniciar a falar sobre ela, acho importante a gente recapitular um pouco, para quem não teve a oportunidade de assistir, o que consiste o estresse. Então é como o nosso corpo reage em relação a pressões do meio externo e pressões do meio interno. No meio externo, a gente vai colocar como a família, a sociedade, nosso trabalho, nossa escola, o trânsito. E na pressão do meio interno, a gente vai ter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas fantasias. Quando a gente une esses dois, o que é a função do nosso organismo? Se adaptar a essas pressões do meio externo e meio interno, através do que a gente chama Síndrome Geral da Adaptação. E o que consiste essa Síndrome Geral da Adaptação? Ela é uma reação do nosso organismo em relação a essas ameaças. Por quê? Porque é a viabilização das nossas atitudes adaptativas necessárias para a manutenção da vida. Frente ao quê? Frente ao dinamismo altamente solicitante das modernidades que nos cercam. Em razão dessa nossa capacidade de resiliência, nos é proporcionado exatamente o quê? Essa síndrome. Pensando em que sentido? Ativando um mecanismo defensivo que se relaciona com os nossos transtornos emocionais, físicos e psicossomáticos. Então, é o nosso organismo nos preparando para reagir a essas ameaças reais ou imaginárias, ambientais ou psicológicas, com mais força e resistência psicofísica ou psicológica. Todavia, toda essa reação ela tem um preço, que é exatamente o que a gente chama dessa Síndrome Geral de Adaptação. Essas cascatas de reações fisiológicas que ocorrem no nosso corpo, elas são produzidas pelo estresse. E ela visa colocar o nosso organismo num estado de alerta, de adaptação, fornecendo e gerando quantidade suficiente de ansiedade como requisito para essa situação de alerta, ficando mais viável a possibilidade de luta ou fuga. Juntamente com essa situação de alerta, a gente também tem uma cascata hormonal, aonde vão ser secretados na nossa corrente sanguínea o cortisol e seus derivados. Juntamente com ele, vai ter uma análise do nosso sistema límbico, que tem a função psíquica de avaliar essa situação, os fatos, os eventos, e gerando uma integração do nosso sistema nervoso com o nosso sistema endócrino e nosso sistema imunológico. Tudo essa análise através do nosso sistema límbico, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma interferência nas nossas emoções primárias, na fome, na sede, na libido sexual, no medo e na raiva. Como a gente, quando está estressado, isso se aflora, a gente fica mais irritado, fica com mais raiva, come coisas que não está com vontade de comer, sente mais sede. Então isso tudo tem a ver, uma relação direta com essa questão do estresse. E o que eu vou discutir com vocês agora no decorrer da semana vai ser exatamente o quê? Os sintomas da Síndrome Geral da Adaptação, que a gente fala no alarme, na resistência e na exaustão, que eu vou abordar individualmente cada um no decorrer dessa semana. Então essa é a dica de hoje, até breve